Com relação aos manejos gerais na gestação, então a gente tem alguns pontos importantes. Um deles é alojar as leitoas e matrizes nas baias nos 30 primeiros dias de gestação. Esse ponto é um ponto bem delicado. Vamos imaginar que essas fêmeas elas estão em início de gestação, para que elas não levem essa gestação até o final. É bem fácil disso acontecer, então eu tenho que trabalhar de uma forma que eu controle bem esse cuidado, certo? Então eu não posso fazer movimento brusco, eu não posso estressar esse animal. E esse período aí das 3 primeiras semanas, eles ressaltam principalmente do 7º até o 18º dia, aproximadamente, porque é o tempo em que os embriões estão se aderindo aos cornos uterinos. Se durante esse período essa adesão não ocorrer, cada embrião desse que escapar é um leitão a menos que você vai ter. Tem que ter um cuidado muito grande, por isso é que pede para ser evitado esse tipo de estresse nesse momento, para que essa fêmea esteja bem tranquila e essa adesão ocorra da melhor maneira possível. E assim eu tenho uma boa implantação desses embriões e esses embriões sigam toda a sua fase de formação. Mas eu tenho que levar, dentro desse período, essas matrizes para essas baias. Depois desse período, aproximadamente umas 3 semanas depois da cobertura, que essas fêmeas já vão estar nas gaiolas, é importante eu passar com o reprodutor na gaiola para ver se algumas dessas fêmeas repetiram cio. Por que eu faço isso? Porque senão eu vou estar com a fêmea numa baia de gestação sem ela estar gestante. E é tempo e recurso que eu perco com esse animal. Se por um acaso alguma dessas fêmeas for detectado cio, então eu tenho a oportunidade de fazer uma nova cobertura nessa fêmea. Se eu não conseguir perceber isso, então vai ser um ciclo perdido para esse animal. Então eu tenho que ter bastante atenção, verificar isso bem. Se for visto cio, faz uma nova cobertura. Se depois disso ela repetir cio de novo, faz uma nova cobertura. E se depois disso ela repetir cio de novo, aí você convida os amigos e faz aquele churrasco com essa leitoa, porque para a matriz ela não vai funcionar. Muito importante também, cuidados com a temperatura do ambiente. Então vocês veem aqui, esse reloginho, ele é um aparelho que é chamado de termohigrômetro. Ele vai servir para monitorar a temperatura ambiente e monitorar a umidade relativa do ar. Vocês estão vendo aí a casinha dos leitões. A casinha dos leitões também tem uma luz aquecedora. E é um ponto importante da gente ver do monitoramento da temperatura, porque matrizes e leitões têm exigências diferentes de temperatura. Enquanto uma matriz ela vai se sentir confortável com a temperatura máxima de 22 graus, o leitãozinho ele vai precisar de 32 graus para se sentir confortável. E conforme ele vai ficando mais velho, essa exigência por temperatura alta vai diminuindo. Aí a gente pensa, nossa, mas em lugar quente, como é que essas fêmeas fazem? Elas começam a trabalhar sobre estresse. Então elas vivem em constante estresse térmico. O que a gente pode fazer para melhorar a condição desses animais? Ventilador, nebulizador, dar banho nas horas mais quentes do dia, para poder manter esse animal o mais resfriado possível, para que elas cheguem mais próximo daquela temperatura ambiental adequada. Lembrar também da parte que a gente falou das instalações com relação a plantio de árvores nos arredores da instalação, para que faça sombra sobre a telha e isso refrigere o ambiente também. Todos são fatores bem importantes da gente levar em consideração. Aplicar as vacinas previstas para a gestação, e essas mesmas vacinas são aplicadas para depois da aparição, durante a lactação dessa fêmea. Que aí as vacinas são parvovirose, colibacilose, rinite atrófica e a pneumonia enzootica. Tá? Então são essas 4 principais doenças que nós vacinamos os suínos, tá? Contra as que mais acometem. É claro que, professor, a gente vacina suíno para raiva. Também pode vacinar. Depende, é claro, se na tua região existe surto de raiva. Tá? Então se tiver... são identificados casos de raiva em Floriano, na região de Floriano, então eu preciso vacinar esses animais contra a raiva. Tem um problema com tétano, então eu tenho que vacinar esse animal contra as
clostridioses também. Essas vacinações elas vão ocorrendo de acordo com a necessidade. Essas acima que vocês estão observando é porque elas são vacinas que são recomendadas. Toda criação de suíno deveria vacinar esses animais contra essas 4 doenças principais. Além dessas, coccidioses e raiva também, tá? Que são bem comuns e que acometem acometem suínos dependendo da região, se tiver surto. Outro ponto importante dessa semigestação é verificar corrimentos na vulva e sempre que ocorrer, observar e registrar os abortos. No caso de corrimentos da vulva, podem estar relacionados a infecções do trato reprodutivo dessa fêmea e a partir do instante que ela apresenta algum corrimento, algum inchaço anormal, pode significar doença. E se essa fêmea está com o trato reprodutivo contaminado, ela não vai ter facilidade em estar apta à reprodução. Então eu tenho que tratar primeiro essa fêmea para posteriormente ela poder entrar em reprodução, poder ser coberta. No caso de abortos, é importante a gente observar qual foi a causa e fazer esse registro. Ah, não, a fêmea ela abortou por conta de um estresse. Ela abortou porque brigou com outra matriz. As duas estavam soltas e elas brigaram, uma levou uma pancada na região do abdômen e abortou. Não, ela abortou porque ela está com alguma doença. Então eu tenho que saber qual foi a causa. Porque se for algum problema de doença, a gente trata ou controla, descarta o animal, se for um caso de contaminação, né? Se for uma doença por contaminação, a gente isola também. E se for um problema do animal de não conseguir manter a gestação, aí também é outro momento em que a gente convida os amigos para fazer um churrasco, porque para a matriz ela não vai ter uma boa utilidade, porque aquela fêmea ela não tem a capacidade de sustentar uma gestação. E se ela não consegue fazer isso, não convém eu manter esse animal dentro de um ciclo de produção de leitões se ela não vai produzir leitões. Fornecer alimentação fibrosa na última semana de gestação. Aí aqui vocês estão vendo um modelo que pode ser dado, né? Quando a gente fala fibra, a gente sempre lembra em produtos de origem vegetal e produtos mais grosseiros. Então, bem comum é o feno, né? Fornecer feno, fornecer um capim. Quem tiver canavial perto pode oferecer cana, né? Que por conta do sabor adocicado o suíno gosta bastante e tem uma boa quantidade de fibra, tudo isso para ajudar esse animal a limpar o trato digestivo antes do parto. E quando for levar essas fêmeas para a maternidade, quer dizer, próximo ao parto, também é importante lavar elas. Não precisa lavar igual vocês estão vendo na foto, em que essa porquinha aí é uma porquinha de estimação, né, um pet, e ela foi numa casa veterinária para tomar seu banho, igual o pessoal banha cachorro. Não precisa de um banho desse, mas ela tem que estar bem limpa, tem que estar bem higienizada, porque vamos imaginar, como os leitões vão sair pelo trato reprodutivo da fêmea, toda essa área tem que estar bem limpa para que ele não saia já sendo contaminado. Então tem que ter uma boa higienização dessa área. Com relação ao manejo geral da maternidade, então depois que as fêmeas chegaram no ponto para entrar em parição, eu tenho que fazer essa transferência, tá, para essa gaiola de parição até 7 dias antes do parto previsto, para que essas fêmeas se adaptem ao local. Não é interessante fazer isso muito próximo à data do parto, porque elas podem acabar se estressando demais, e aí a partir do instante que elas se estressam muito, eu vou comprometer a qualidade e o bem-estar desses animais. Então a fêmea vai parir estressada, pode até matar os leitões por esmagamento, porque ela vai estar incomodada de estar dentro daquele local, ela vai se debater muito. Então é importante que eu leve elas antes para que elas processem esse estresse, né? Elas consigam superar essa fase de estresse. A partir daí, quando começar a aparição, elas já estejam mais tranquilas dentro desse período. Controlar a temperatura ambiente, então segue o uso do termigrômetro, um aparelho com preço relativamente acessível, é coisa de uns 30 a 60 reais, você encontra um termigrômetro como aquele que eu mostrei para vocês na foto, e que você coloca aproximadamente a 1,5 m de altura do solo, né? Pode deixar ele suspenso dentro da baia ou dentro do galpão,
E aí você tem como ficar monitorando essa temperatura. Por exemplo, durante o dia está muito quente, ó, como vocês estão vendo, ó, tem manejo de cortina. Abre a cortina para poder ter mais acesso de vento. Usa ventilador se o vento não for suficiente. Usa nebulizador se a ventilação não for suficiente. Tudo para manter essas fêmeas com um conforto térmico bem ajustado. Quando for no dia do parto, né, no dia previsto para o parto, então eu não posso fornecer ração para esse animal, porque é importante que ela esteja com o seu trato digestivo vazio. Por que isso? Evita contaminação com fezes e evita a compressão dos leitões durante a saída. Né? Uma vez que o reto e a cervice elas estão alinhadas no mesmo sentido, se essa fêmea tiver com o trato digestivo muito cheio, vai reduzir o espaço para esse suíno passar pela cervice. Então, tenho que fazer essa restrição alimentar para que o animal esteja com o trato digestivo vazio ou com pouco conteúdo e assim facilite a passagem dos leitões. Agora, a água, eu tenho que manter o fornecimento de água constante para essas fêmeas. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas é uma cena não muito agradável. Muitas vezes a fêmea, quando ela pare, isso é comum demais em coelho, em suína até menos, mas acontece também. Que embora a gente não forneça ração nesse dia, não é para deixar essa fêmea passar fome antes. Porque às vezes quando ela vai parir, e principalmente sem faltar água, porque quando ela vai parir, ela gasta tanta energia e ela sente tanta sede que ela come os próprios leitões que ela pare, né, para tentar saciar aquela sede. Então é importante deixar esses animais bem alimentados até esse momento e depois o fornecimento de água. Se tiver soro de leite disponível, melhor ainda, porque é um alimento líquido e que vai manter esse animal hidratado e que tem um pouquinho de nutriente ali também que vai ajudar esse animal a se manter com uma boa quantidade de energia no corpo para poder parir tranquilamente. Outro fator importante, acompanhar bem o parto, né? Todo parto você tem que estar lá próximo, o técnico ou o responsável do setor tem que estar lá acompanhando o parto, a saída dos leitões, tem que ir marcando os leitões conforme a saída deles para poder fazer o registro desses animais, mas só pode intervir ou só é recomendado intervir se for muito necessário. O que seria esse muito necessário? A fêmea está com mais de 20 minutos fazendo contrações, tentando expulsar o leitão e não está conseguindo. Quer dizer, algum problema está acontecendo. Algum leitão tentou fazer a passagem de uma forma que ele não consegue passar, né? Tá torto, tá mal posicionado, então aí sim precisa do técnico, do profissional lá para poder, com uma luva, coloca a mão dentro da vagina dessa fêmea e ajusta o leitão para ele poder sair. Tá? Aí você ajuda a fêmea nesse sentido, mas só se for muito necessário. O que é mais importante, vale destacar, é deixar a natureza tomar de conta e fazer com que esses animais saiam da forma mais natural possível. Depois do nascimento dos leitões, oferecer água, continuar oferecendo água à vontade e também fornecer uma boa alimentação. Aí sim, nesse caso, depois que ela pariu, aí você fornece alimentação à vontade para esses animais e com uma boa quantidade de energia, uma boa quantidade de proteína e que essa proteína seja de boa qualidade. Algumas observações. Em períodos quentes, é recomendado para essas fêmeas após o parto que seja oferecida para elas uma ração molhada. Molhada com o quê? Pode ser molhada com água, molhada com soro de leite, uma ração úmida, não é aquele sopão, tá? Uma ração úmida, que aí vai ajudar ela a consumir, estimula esse animal a consumir mais essa ração. Oferecer ração à noite também, né? Porque é verificado nesses animais, muitas vezes por conta do desconforto térmico, ele perde até o apetite. Durante as horas mais frias do dia, por exemplo, no final da tarde, no início da manhã e durante a noite, é uma hora que esse animal ele se sente mais estimulado a comer. Então é um momento importante de você também oferecer essa ração. E as vacinas, seria a segunda aplicação daquelas que eu comentei para a fêmea gestante. Aí eu posso fazer essas vacinações a partir da segunda semana após o parto.
Para os leitões nascidos, no caso os leitõezinhos que nasceram dessas matrizes, é importante, a gente vai falar no próximo vídeo com relação o manejo dos leitões, que é a ingestão do colostro, né? O animal mamar aquele primeiro leite, aquele primeiro líquido, que é o colostro, e que depois de uma semana eu já posso começar a oferecer uma ração para esses animais, para ir ajudando eles a se adaptar à alimentação sólida, e quando eles forem desmamados, na faixa de 21 até 42 dias, eles já não sentirem necessidade de leite. Então eles já vão estar adaptados, já vão ter o trato digestivo adaptado a processar esses alimentos sólidos. Agora vale lembrar, o alimento sólido fornecido ele tem que ter um valor nutritivo bem alto e tem que ter um aproveitamento bem elevado. Esse aproveitamento a gente interpreta por digestibilidade. Seria o quê? Aquele alimento mais digestível, que o animal vai consumir e vai conseguir aproveitar o máximo que puder. Como vocês podem ver nessa figura ao lado, esses suínos têm, por exemplo, uma ração molhada, né? Então, muitas vezes o pessoal fornece leite para complementar aquilo que a matriz não está fornecendo. Que tipo de leite? Ou leite em pó ou leite de vaca. Se tiver próximo, né, usa um soro de leite misturado com leite em pó, pode ser feito também. Mas são formas de rações líquidas, que no caso são alimentos líquidos para esses animais também complementarem aquilo que o leite não está oferecendo, e também a alimentação sólida para já ir adaptando o trato digestivo para a próxima fase, que é a fase de creche. Quais são as características, então, que a gente pode entender que são ideais para uma maternidade? Uma delas é, quando eu construir a minha instalação, eu ter uma parte que eu passe por trás da fêmea e eu tenho um acesso bom para chegar lá. Então, fácil acesso pelo traseiro vai me ajudar a facilitar esse manejo, porque eu consigo ter um bom espaço, eu consigo chegar lá facilmente, e aí, a partir do instante, até para assistir o parto dessa fêmea, se torna mais prático. A cela parideira tem que ter uma barra de proteção para evitar o esmagamento dos leitões. Aí vocês já viram aí figuras dessas celas, né, dessas gaiolas de parição. E aí vocês veem sempre que elas têm umas estruturas de ferro do lado, principalmente na parte de baixo, que é justamente para evitar, na hora que essa fêmea se deitar, dela não cair por cima, né, e esmagar os leitõezinhos. Fonte de aquecimento com regulagem, tá? Então a recomendação para os leitões é 32 graus, mas aí essa regulagem, vamos imaginar, se você tem uma lâmpada, a regulagem é a altura. Então se o leitão está com muito frio, você abaixa. Se o leitão tá sentindo calor, você levanta. E aí assim você vai ajustando a temperatura dos leitões. Outro ponto importante que a gente vai ver no próximo vídeo é o comportamento deles também com relação a essa temperatura. Quando eles estão com muito frio, vocês vão observar que eles ficam bem agrupados. Quando eles estão com calor, eles ficam bem afastados. Tá? Então é uma forma também da gente observar se esses animais estão precisando de ajuste na temperatura ambiente. Um piso confortável para a porca e para os leitões, até para evitar lesões no casco. Imagina um animal desse, você ficar deixando ela muito tempo em ambiente molhado, um ambiente com muita umidade, né, tiver mantida com muita água ou com muitas fezes, muita urina, essa umidade amolece o casco dessa fêmea. E a partir do instante em que ele fica muito mole, a chance dele sofrer uma lesão é muito grande. Então é outro cuidado que a gente tem que ter, evitar excesso de umidade, ter um piso confortável e seco. Por isso que é importante a questão daquilo que nós vimos na aula passada, do bem-estar animal, com relação a uso de palhadas, uso de feno, uso de pó de madeira para poder fazer uma cama para essa fêmea, porque aí seria um piso mais confortável para ela ficar, e evitaria também essas lesões no casco. E uma coisa que não é novidade para vocês, a limpeza diária, para retirar os excrementos, né? Retirar os dejetos desses animais. E isso tem que ser feito pelo menos 2 vezes por dia, para que esse animal sempre esteja dentro de um ambiente bem limpo. Aqui a gente está vendo alguns critérios que eu posso utilizar para descartar matrizes.
Qual é o momento ou em que ocasião eu posso considerar descartar uma matriz do meu sistema de produção? Então, algumas condições aqui. Por exemplo, leitoas em anestro. O que seria o anestro? O anestro seria a ausência de estro. Então, quer dizer, é uma fêmea que não entra no cio. Se ela não entra no cio, ela não reproduz. E se ela não reproduz, ela nunca vai ser uma matriz. Então, esse tipo de animal eu descarto do meu sistema. Animais com idade elevada, a partir do instante em que uma fêmea atinge uma certa idade, ela começa a reduzir a capacidade ovulatória dela, começa a produzir menos leitões e começa a desmamar esses leitões mais leves. Para um sistema de produção que tem uma alta exigência em qualidade de leitões, uma fêmea dessa ela é também merecedora de descarte, uma fêmea que já está com a idade elevada. Fêmeas que produzem baixo número de leitões nascidos, porque muitas vezes uma matriz ela pode estar gestante de, vamos pensar, de 15 leitões. Mas na hora de parir, só 5 nascem vivos, os outros foram natimortos. Então, quer dizer, não foi muito interessante essa fêmea estar gestante de 15 leitões, mas no fim das contas eu só ter 5 leitões vivos dela. Tá? Então, muitas vezes isso é problema da matriz e aí também pode ser passível de descarte essa fêmea. Problemas reprodutivos repetidos, né? Por exemplo, fêmea que fica repetindo o cio, fêmea que demora a apresentar o cio depois que desmama os leitões, fêmeas que abortam muito. Todas essas características são características que fazem com que eu pense, né, seriamente em descartar essa fêmea, como eu falei para vocês já em exemplos passados. Peso da leitegada ao nascer, quer dizer, leitões que nascem mais leves, eles são menos viáveis. O que seria esse leitão menos viável? É um leitão que ele tem uma menor capacidade de sobrevivência, ou seja, ele morre mais fácil. Então eu não quero esse tipo de leitão dentro do meu sistema de produção. Não é interessante eu tê-lo. Então por isso é que matrizes que começam a produzir leitões muito leves também são fêmeas que são convidadas ao descarte. Fêmeas que apresentam dificuldade ao parto constantemente. Vamos imaginar que, como eu mostrei para vocês, assistência ao parto é uma coisa que você só faz em último caso. Não é algo que a gente queira praticar constantemente. Você faz para ajudar a fêmea, mas você não vai ficar fazendo toda vez, até porque se torna inviável. Fêmeas que ficam toda vez que vai parir e ter problema também é uma fêmea que não é muito interessante de você manter, porque você fica gastando com um profissional para estar assistindo esse parto, você perde tempo que poderia estar com outras atividades para poder fazer isso. Qualidade do aparelho mamário, então uma fêmea que tenha tetas funcionais, que tenham tetas que ejetem leite, é o recomendado. Se essa fêmea ela apresentar tetos que não apresentem essas características, então já é um sinal de que não é um animal tão recomendado para você manter, porque ela não vai conseguir alimentar bem os leitões dela. E outra condição, e que está muito ligado à questão do peso da leitegada ao nascer, é a capacidade de desmame. Então, por exemplo, uma fêmea que não conseguir desmamar uma boa quantidade em peso de leitões por cada lactação, né? Isso vai estar relacionado a descartar leitões leves. Esse tipo de animal também não é um animal interessante para eu manter dentro do meu sistema. Alguma dúvida, pessoal? Então, obrigado e até a próxima aula.